Oi, gente, tudo bem com vocês? Então, vamos aí dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia, né? A gente tá falando uns aspectos um pouco sobre alguns países e hoje a gente vai falar de países platinos, né? Da América Latina. Bom, a América Latina, ela é uma região da América do Sul formada então ali por três países. Quais são eles? A Argentina, o Uruguai e Paraguai. Eles são chamados de platinos porque têm uma característica geográfica em comum. São banhados por rios Uruguai, Paraguai e Paraná, que compõem então ali a bacia do Rio da Prata. Algumas características físicas da região, como o predomínio do relevo plano, a extensa rede também hidrográfica e a presença de solos férteis, ela possibilita então aos países platinos uma expressiva produção agrícola e a prática então ali da pecuária. Então a região apresenta três áreas que podem ser diferenciadas com base em suas características físicas, que é o Chaco, que abrange o norte da Argentina e parte do Paraguai, a Patagônia, que abrange ali o sul da Argentina, caracteriza-se pelos terrenos platínicos, e a Pampa, né, que abrange o sul ou o estado do Rio Grande do Sul. Então, o relevo ali é plano e qualificado do solo, possibilita então também uma prática na agropecuária. Então, fruto da colonização espanhola, a população da região é predominante branca, com excesso do Paraguai marcado pela presença também ali dos indígenas. Economicamente, então, esses países, eles compõem a América Latina, apresentam, então, uma diversidade maior do que os países andinos. Você lembra que a gente falou dos países andinos? A Venezuela, a Bolívia e outros países ali. Então, os três países mantêm relação comercial muito próxima com o Brasil. Graças, então, também, quando eu expliquei para vocês sobre o Mercosul. Bom, vou passar aqui para vocês verem. Então, a gente aqui vai falar sobre a Argentina. Esses slides aqui atrás, eu acabei de ler com vocês, que faz aqui parte, então, da colonização, que a América Latina ela foi colonizada no início do século XVI por meio das expedições espanholas, que eu acabei de falar para vocês que os espanhóis, eles colonizaram aquelas terras. E aqui é um dos países que compõe, então, a América Latina, que é a Argentina. Então, na Argentina, que a capital é Buenos Aires, vivem aproximadamente 43 milhões de pessoas, segundo a ONU, em 2015. Cerca de um terço da população argentina vive na região metropolitana de sua capital, né, Buenos Aires. E o restante em áreas de centro e do norte do país, como cidades, exemplo ali a Rosário, que é uma cidade também muito movimentada na Argentina. Os principais recursos naturais, então, desse país são o chumbo, é o cobre, né, o minério de ferro, o petróleo e gás natural. Então, o país apresenta solos férteis nas planícies dos Pampas, onde se desenvolve a agricultura. A Argentina ela produz energia elétrica a partir de combustíveis fósseis, fonte também hidrelétrica e outras fontes renováveis. Então, a exemplo do México e do Brasil, a Argentina, gente, é um dos países mais industrializados da América Latina. Destaca-se, então, por ter suas indústrias alimentícias, mecânicas, eletrodomésticas, automobilísticas e outras coisas. E a Argentina, então, ela caracteriza-se por ser exportador também de cereais, né, com um destaque muito grande também na parte do trigo. Então, esses alguns aspectos gerais da América Latina, que ela também faz fronteira com o Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia e Chile. E também é o segundo maior país da América do Sul. A economia, como eu falei para vocês, indústrias, né, automobilísticos, mecânicas, navais e também uma grande referência alimentícia. Na agricultura se destaca-se a produção de cana-de-açúcar, milho, soja e trigo. Na pecuária, a questão das pampas, né? Forte exploração turística, que é muito turistas que vão lá visitar. Então, é uma característica bem forte daquele país. E também eles são membros do Mercosul, como eu falei para vocês.
E aqui o Uruguai. O Uruguai, gente, ele possui aproximadamente 3,5 milhões de habitantes, segundo a ONU em 2015, dos quais grande parte se concentram no sul do país, sobretudo na capital. A capital é Montevideo, é assim que se pronuncia, eu creio. Que abrange, então, ali 50% de toda a população do país. Os principais recursos naturais desses países são os solos que são aráveis, recursos hidrográficos, a pesca. Aproximadamente 75% do território do Uruguai é formado por terrenos baixos e planos, o que favorece a criação de gado para a produção de carne. O país, então, obtém energia elétrica por meio de queima de combustíveis fósseis, de atividade hidrelétrica e o principal de fontes renováveis como a solar, e também o país ele não produz petróleo nem gás natural, por isso é obrigado a exportar esses produtos então ali de outros países, né? Como eu falei para vocês aí, a característica, esse aspecto econômico, a pecuária moderna desenvolvida nas áreas ali do Uruguai, e também a principal atividade econômica desenvolvida do país. Na indústria destaca-se a questão que eu falei para vocês de alimentos, também a pesca e atualmente um paraíso fiscal com grandes bancos. Forte exploração também no turismo. E também eles são membros do Mercosul. Bom, o Paraguai. O Paraguai, gente, ele tem ali cerca de 6,7 milhões de habitantes, segundo a ONU em 2015. O Paraguai, né, cuja capital é Assunção, tem a maioria de sua população vivendo na parte do leste. Então, ali do leste do país, na porção oeste, embora corresponde a 60% do território do Paraguai, vivem apenas 2% dos habitantes do país. Os principais recursos naturais desse país são a madeira, o minério de ferro, recursos hídricos. O Paraguai ele não possui reservas conhecidas como petróleo nem gás natural, como o Uruguai. Então, eles têm que exportar de outros países esses recursos. Então, a economia do Paraguai ela é pouco diversificada e sua produção industrial ela é modesta. O fraco desempenho da economia pode ser explicado, em primeiro lugar, pela ausência, então, de saída para o mar, o que dificulta a ampliação dessas relações comerciais do país. A principal via do acesso ao Oceano Atlântico e o Rio do Paraguai que une, então, o Rio do Paraná. Então, é um dos poucos países do mundo que a agricultura ela desenvolve, né? A indústria ali, então, ela é mais desenvolvida. Os principais produtos, então, de exportação é o soja, o trigo, a mandioca e a cana-de-açúcar. Bom, por enquanto, gente, isso é tudo. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre esse assunto. E também a gente vai falar sobre alguns países da América Central. Essa atividade de vocês encontra-se na página 185, do 1 ao 3, para vocês fazerem. Não precisa copiar as perguntas, somente as respostas. Levem lá no Colégio Apoio, eu vou estar pegando, fazendo a correção e avaliando. É isso, qualquer dúvida vocês mandem para a professora Thaisa e ela me passe. Não entendeu esse vídeo? Assista ele mais de uma vez e esse conteúdo ele se encontra na página, deixa eu ver aqui para vocês. Ele começa na página 180. Então, vocês respondem e me mandem. É isso, fiquem com Deus e até a próxima aula.